Happy Halloween! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal RPG Wanderlost. E hoje na nossa edição de Halloween, né? Sempre aí torcendo um pouquinho nossas playlists para conseguir colocar o vídeo da lua cheia no Halloween. Então estou apresentando hoje para vocês a Mulher Ariranha. Gente, é o seguinte, eu adoro lobisomem, então eu acho o monstro mais legal, assim, né, da cultura pop, de mitologias, assim, eu realmente amo. Então eu peguei e fiz, e é o segundo ano que eu faço, né, o desafio Craft Full Moon, lua cheia, e eu dou o animal, vocês me indicam e eu, né, dou um jeito de transformar numa versão animalesca, não, uma versão humanoide, não, uma versão transmorfa, né, esse animal. E o que acaba dando certo trabalho, né? Vamos lá, o primeiro foi Homem-Urso, o segundo aí foi a nossa Ariranha, indicado pela a minha irmã Fernanda Fonseca, a Fefa Fonseca. Então, é muito legal, porque a ariranha, para mim, eu penso em outra coisa, assim, né? Quando eu penso no bicho, eu penso em outra coisa, não, e nem nada a ver com a aranha, viu? Né? Eu tenho um. E sempre que eu falava assim, o bicho que caiu para outras pessoas, eu falava lontra, né? Ah, não deixa de ser, né? A ariranha é a maior dentre as lontras, que vive aí na América do Sul, né? No Rio Amazonas, Rio São Francisco, tem bastante ariranha. Vou falar um pouquinho do bicho, vou falar um pouquinho da parte técnica de fazer esse craft para vocês, de trazer esse craft, e no final eu vou contar aí uma espécie de lenda envolvendo aí nossa mulher ariranha. Enfim, né? Caiu a ariranha e eu fui logo assistir, ler sobre o animal e procurar imagens na internet, né? Assim que saiu a ariranha, eu não sei se vocês acompanham com tanta frequência, mas eu anuncio e coloco uma imagem no final do vídeo. E as imagens que eu achei de ariranha eram imagens sedentas de sangue, o que deixou minha inspiração ainda mais aguçada para fazer a nossa mulher ariranha, né? Porque eu vi várias imagens no Google, é só jogar ariranha no Google, que as primeiras imagens que aparecem é da ariranha destroçando peixes, né? Dela com a boca cheia de sangue de peixes, e caçando, e não é à toa, é um animal que se alimenta de peixes, pequenos animais, inclusive, né? E ela é muito agressiva, ela ataca onça, né? Quando eu também procurei no YouTube, né, para ver aí uns vídeos sobre a ariranha, e você vai encontrar muitos vídeos de encontros de ariranha com onças pintadas, nos quais a ariranha leva a melhor, né? O que chega a ser um pouquinho impressionante, que a ariranha é um pouco menor que a onça, né? E a onça ainda tem a vantagem de ser um animal terrestre, os ataques aconteceram na terra, tudo, né? Mas a ariranha aí usa o lago como uma fonte de surpresa para atacar, né, suas presas. Então, dentre esses vários embates que eu vi, né, a ariranha sempre levando a melhor. E outros nomes, né, a ariranha também é conhecida como onça d'água, né, tamanha sua ferocidade. Em outros países, né, apelidaram também de cachorro da água ou cachorro do lago. Então, lobo do rio. Então, ela tem esses vários nomes associando aí a mamíferos predadores que existem na natureza. Ela é tida como um animal até dócil, né? Fora esses ataques para se alimentar, ela é tida como um animal dócil e, enfim, é tranquilo de lidar. Eu só achei um caso no qual a ariranha ela realmente tirou a vida
de uma pessoa, né? Ela estava isolada num zoológico, né? Tinha aí uma parte com ariranhas e parece que uma criança caiu e que um homem foi resgatar essa criança. Ele conseguiu resgatar a criança, mas ele acabou aí sendo desvivido pelas ariranhas que sofreu maus tratos, no caso, né? Foi um caso, se não me engano, da década de 70. Mas a natureza, ela realmente não se aproxima muito do homem, ela não tem muito interesse, né, em nos atacar. O que é um animal tranquilo, né? Não mexe comigo, que eu não mexo com você e podemos viver bem, né? A ariranha é um mamífero que também vive em lagos e ela gosta muito de viver em lagos, ela vive em bandos e ela tem sistemas de alarmes, né? Ela grita muito alto se surge algum perigo, né? Ela tem um grande senso de comunidade. Inclusive, a ariranha, eles usam o mesmo banheiro. É muito legal, porque eles usam uma gruta, uma toca, para defecar sempre no mesmo lugar. O membro daquele bando vai lá e defeca naquele lugar. Isso é um dado que eu não sabia e eu achei extremamente curioso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa concepção desse craft. Como vocês podem ver, né, eu vou deixar a imagem do short que vai sair amanhã, né, dia 1º vai sair o short da ariranha. Então eu usei uma inteligência artificial aleatória para criar a imagem de uma mulher ariranha. Me baseei um pouco nisso, né, para ter uma ideia. Não é uma coisa que eu costumo fazer, normalmente eu deixo a mente fluir. Mas e não foi nem preguiça, né? Foi para realmente ilustrar para vocês e eu achei que a imagem ficou aproximada do que eu já tinha imaginado, do que eu pensei. Só que para fazer esse personagem, eu usei um recurso que eu nunca uso, que é a massa de EVA. Vocês podem ver aí que eu peguei a massa rosa, não achei marrom, para fazer. Eu nunca tinha lidado com massa de EVA antes. E eu encontrei com uma pessoa, né, que estava com uma maquete, eu até achei que era do Luffy, mas era do Sancho Panza. Eu perguntei do que tinha sido feito aquilo. Falou massa de EVA. Eu falei, uai, então vou tentar usar aí massa de EVA. Eu não gostei, gostei ao mesmo tempo. É uma massa extremamente levinha, é uma massa fácil de manusear, que seca até que bem rápido. Falaram que ia secar em 1 ou 2 dias para secar completamente. Eu usei bastante até eu fiz um molde lá, cobri com massa. Eu achei que eu usei até bastante, que secou relativamente rápido. Tava calor, né? Secou relativamente rápido, mas eu não consegui, né, por ser o primeiro uso, fazer os detalhes que eu queria. Eu fracassei nesse ponto, eu não consegui fazer todos os detalhes que eu queria. Eu até tentei passar o dedo, tentei molhar o dedo para passar como eu faço com a cola epóxi e não estava dando resultado nenhum, que me deixou um pouquinho desesperado, porque eu não estava conseguindo dar a forma que eu queria a certos contornos desse animal. Então, não estava dando o contorno que eu queria, não estava ficando tão legal quanto eu queria, então eu meio que desisti, eu larguei mão e tentei aí outras técnicas, né? Tentei aí mexer com o pincel, não deu certo. Mas consegui dar mais ou menos o formato que eu estava planejando, o formato que eu estava querendo, né? Normalmente eu faço isso com papel higiênico mesmo, né? Papel higiênico velho que a gente deixa no bolso do casaco, assim, né? Que vira meio que um farelo, assim. Eu gosto de pegar esse papel, né? Para não jogar fora, enrolar, né? Passar cola para ele dá um formato bom e fica leve, então era mais ou menos o que eu queria, mas eu consegui esse resultado de forma mais apropriada, de forma mais tranquila com a massa de EVA. Pretendo usar outras vezes, principalmente quando eu for fazer algo mais puxado aí pro monstro, para monstros, eu acho que eu vou
utilizar, desculpa, mais dessa massa. E aí, né, tinha dúvida, né? Quando eu terminei, eu pintei de marrom, vocês estão vendo aí, eu pensei em fazer ranhuras para fazer o pelo, né? Porque eu achei que tinha ficado legal, mas não tinha ficado como eu queria, não tinha ficado moldadinho como eu queria, né? Vou tentar aí outras massas no futuro para ver se eu consigo fazer esse tipo de coisa. Então, resolvi, né, usar a minha técnica infalível de linha para fazer pelo e cabelo, né? Vocês estão aqui acostumados com o canal, já sabem que eu faço bastante isso, né? Enrolo, 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 linha, corto. Eu fiz aqui na filmagem uma vez só, mas eu fiz 2 vezes. Aliás, esse foi o único craft que eu fui picareta o bastante para fazer coisas que eu não mostrei para você, tipo passar cola, para secar o pelo no corpo, né, rabo, nas pernas. Eu fiz isso em off, porque senão não ia conseguir terminar o craft a tempo de lançar esse vídeo pro Halloween. E eu ia ficar muito chateado, né, se eu não conseguisse lançar esse vídeo hoje. E vocês também, né, eu sei que vocês também. Enfim, acho que o resultado ficou bem legal. Gostei bastante desse resultado. Eu acho que ele ficou um craft bem legal. Eu fiz, como vocês podem ver, também a mão e o pé de cola epóxi para poder aí sim dar os detalhes que eu queria, os detalhes que eu não consegui fazer na massa de EVA por falta de prática, habilidade, enfim. E o que eu achei bem legal é que a ariranha tem mãos muito, muito semelhantes com mãos humanas. E então eu fiquei realmente impressionado, deu um pouquinho de medo, né? Mas enfim, né? Eu falei, olha só, já tem aqui a ligação com o nosso licântropo. Então foi bem legal, foi bem divertido, foi bem gostoso fazer esse craft. Já tô pensando no Halloween do ano que vem, o que será que vai sair, né? Vamos ver, vamos ver. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho assim de uma historinha que poderia ser uma introdução da nossa mulher ariranha aqui no nosso RPG Wanderlost, no seu RPG, ou em alguma história que você queira contar para alguém. Eu pensei, né, de fugir um pouquinho do básico, né? Quando você pensa em população ribeirinha, né, que viveria aí perto das ariranhas, você tem um estereótipo que eu vou fugir desse estereótipo. Eu vou falar que foi uma menina, sim, ribeirinha, que decidiu estudar muito, ela estudou muito, ela foi para a capital, ela se tornou médica, ela tem um espírito de aventura muito grande, ela cuida bastante do corpo, tenta ser bastante saudável, gosta de namorar, gosta de curtir a vida, mas que tem esse senso de responsabilidade que trouxe, né, trouxe de volta para ajudar a população ribeirinha, trazendo medicamentos, cuidados básicos, orientações. Então vamos supor que ela, né, que passa um tempo aí cuidando dessas pessoas, né? Então teve um dia que ela encontrou, né, madeireiros inescrupulosos que estavam expulsando as pessoas dessa região, que estavam aí tentando calar os cidadãos de forma bruta, violenta, muito violenta, e ela resolveu interferir. E ela acabou sendo baleada para ajudar uma criança, né? Bem clichêzão assim, mas ela acabou sendo baleada para ajudar a criança e tudo se dissipou, tal, né? E quando viram que ela era uma médica importante, pegaram e jogaram ela no rio. Passou um tempo, né? Não sei como piranhas não comeram, né? Não peça explicações místicas, não místicas aqui. Ela foi resgatada por um grupo de ariranhas que a levou até a margem, e uma ariranha acabou lambendo sua ferida
e na verdade era uma ariranha que era uma ariranha mística e acabou passando aí um pouco da sua vida para ela, tornando ela aí vítima dessa semi-maldição, e salvou a vida dela, permitiu que ela continuasse com o trabalho de salvar a vida dos seus iguais, de pessoas que realmente precisam, mas que na primeira noite de lua cheia do mês ela se descontrola, ela fica com apetite feroz, ela fica com um apetite difícil de controlar e ela tem que sair para se alimentar de carne ou um balde de peixe, que é como ela tenta se controlar, né, para não cometer aí alguns crimes. Ela tenta comer a maior quantidade de peixe cru que ela consegue, fresco, mas de vez em quando ela não é o bastante, ou de vez em quando ela não se preparou bastante e ela sai por aí literalmente comendo muita gente e acaba se envolvendo em situações que a fazem aí meio criminosas, se é que vocês me entendem. Então, esse personagem pode ser usado em várias campanhas de RPG, né? Mesmo aquelas medievais, aquelas mais puxadas para o lado nacional. E eu acho que ela nem tenta se livrar dessa maldição, eu acho que ela abraça e tenta apenas conviver da melhor forma possível. Agora me diz aí, né, o que você achou do nosso craft, do nosso desafio craft de outubro, nosso desafio craft de Halloween. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva em nosso canal para dar aquela força bacana para continuarmos fazendo os desafios aleatórios. Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês. Até o próximo. Tchau.